pensarem nessa saída, já não pensam naqueles que querem retirar. Também isso é normal, e afinal, vê-se que ninguém é realmente capaz de pensar em ninguém, ainda que seja na pior das desgraças, porque pensar realmente em alguém é pensar de minuto a minuto, sem se deixar distraído pelo que quer que seja, nem os cuidados da casa, nem a mosca que voa, nem as refeições, nenhuma coceira. Mas há sempre moscas e coceiras, é por isso que a vida é difícil de viver, e eles sabem disso muito bem. O administrador que se dirigia a eles disse-lhes que um tal de Sr. Otton desejava vê-los. Conduziu Gonzales ao seu gabinete e depois levou-os a um canto das tribunas, de onde o Sr. Otton, que se sentara a alguma distância, se levantou para recebê-los. Continuava a vestir-se da mesma maneira e usava o mesmo colarinho engomado. Torrot notou apenas que os cabelos nas têmporas estavam muito mais eriçados e que um dos cordões dos sapatos se desatara. O juiz parecia cansado e nenhuma única vez olhou seus interlocutores de frente. Disse que tinha muito prazer em vê-los e encarregou de agradecer ao Dr. Riet pelo que fizera. Os outros calaram-se. Espero, disse o juiz algum tempo depois, que Felipe não tenha sofrido muito. Era a primeira vez que Torrot o ouvia pronunciar o nome do filho e compreendeu que alguma coisa mudara. O sol baixava no horizonte e entre duas nuvens os raios penetravam lateralmente nas tribunas, dourando-lhes o rosto. Não, disse Torrot, não, ele realmente não sofreu. Quando se retiraram, o juiz continuava a olhar para o lado de onde vinha o sol. Foram despedir-se de Gonzales, que examinava um quadro de vigilância por turnos. O jogador riu ao apertar-lhes a mão. Ao menos descobrirei os vestiários, disse ele. Estão como antes. Pouco depois, o administrador reconduzia Torrot e Rambert quando se ouviu um enorme zumbido nas tribunas. Em seguida, os alto-falantes que nos bons tempos serviam para anunciar os resultados das partidas ou para apresentar os times, declararam fanhosos que os internados deviam voltar às barracas para que pudesse ser servido o jantar. Lentamente, os homens abandonaram as tribunas e se dirigiram para as barracas, arrastando o passo. Depois de todos estarem instalados, 2 pequenos carros elétricos, como os que se vêem nas estações ferroviárias, passaram por entre as barracas transportando enormes panelas. Os homens estendiam os braços, 2 conchas mergulhavam nas panelas e delas saíam para encherem as suas tigelas. O carrinho prosseguia na sua marcha. A cena recomeçava na barraca seguinte. É científico, disse Torrot ao administrador. É verdade, respondeu o outro satisfeito, apertando-lhes a mão. É científico. Chegava o crepúsculo e o céu se descobrira. Uma luz suave e fresca banhava o campo. Na calma da tarde, ruídos de colheres e de pratos vinham de todos os lados. Morcegos voavam por cima das barracas e desapareciam subitamente. Um bonde gritava numa curva do outro lado do muro. Pobre juiz, murmurou Torrot na saída. Era preciso fazer alguma coisa por ele. Mas como se ajuda um juiz? Havia assim na cidade vários outros campos sobre os quais o narrador, por escrúpulo e por falta de informação direta, nada mais pôde dizer. Mas o que ele pode afirmar é que a existência desses campos, o cheiro de homens que deles vinha, as vozes enormes dos alto-falantes no crepúsculo, o mistério dos muros e o temor destes lugares condenados pesavam duramente sobre o moral dos nossos concidadãos e aumentavam ainda mais a desorientação e o mal-estar de todos. Os incidentes e os conflitos com a administração multiplicaram-se. No fim de novembro, entretanto, as manhãs tornaram-se muito frias. Chuvas diluvianas lavaram as calçadas, limparam o céu e deixaram-no puro de nuvens por sobre as ruas reluzentes. Um sol sem força espalhou sobre a cidade todas as manhãs uma luz brilhante e gélida. Pela tarde, ao contrário, o ar ficava de novo morno. Foi este o momento que Torrot escolheu para se revelar um pouco junto ao Dr. Riet. Por volta das 10 horas, depois de um dia longo e exaustivo, Torrot acompanhou Riet, que ia fazer ao velho asmático a sua visita da noite. O céu brilhava suavemente por sobre as casas do velho bairro. Uma ligeira brisa soprava sem ruído através das encruzilhadas obscuras. Das ruas calmas, os 2 homens deram com a tagarelice do velho. Este informou-os de que havia alguns que não estavam de acordo, que a manteiga ia sempre para os mesmos, que tanto o jarro vai à fonte que um dia quebra e que provavelmente, neste ponto esfregava as mãos, ia haver problemas. O médico tratou sem que ele parasse de comentar os acontecimentos. Ouviam passos por cima deles.
A velha, notando o ar interessado de Torrô, explicou-lhe que havia vizinhas no terraço. Souberam ao mesmo tempo que havia uma bela vista lá de cima e que, como os terraços das casas se tocavam, por vezes era possível as mulheres do bairro visitarem-se sem sair de casa. É verdade, disse o velho, podem subir. Lá em cima o ar é bom. Encontraram o terraço vazio e guarnecido de 3 cadeiras. De um lado, tão longe quanto a vista podia alcançar, só se viam terraços que acabavam por encostar-se a uma massa escura e pedregosa em que reconheceram a primeira colina. Do outro lado, por cima de algumas ruas e do porto invisível, o olhar mergulhava num horizonte em que o céu e o mar se misturavam numa palpitação indistinta. Para além do que eles sabiam ser as falésias, um clarão cuja origem não distinguiam reaparecia regularmente. O farol do canal, desde a primavera, continuava a girar para os navios que demandavam outros portos. No céu varrido e polido pelo vento, brilhavam estrelas puras a que o clarão longínquo do farol misturava de momento em momento uma cinza passageira. A brisa trazia cheiros de especiarias e de pedra. O silêncio era absoluto. Está bom aqui, disse Riet. É como se a peste nunca tivesse subido até aqui. Torrô, de costas para ele, olhava para o mar. É verdade, retorquiu ele um momento depois. Está bom. Veio sentar-se perto do médico e olhou para ele atentamente. Por 3 vezes o clarão reapareceu no céu. Das profundezas da rua chegou até eles um ruído de louça. Na casa uma porta bateu. Riet, disse Torrô num tom natural, nunca procurou saber quem eu era? Sente amizade por mim? Sim, respondeu Riet, eu sinto amizade por você, mas até agora o que nos faltou foi tempo. Bem, isso me tranquiliza. Quer que esta hora seja da amizade? Como única resposta, Riet sorriu. Está bem. Algumas ruas adiante, um automóvel pareceu deslizar longamente sobre a rua molhada. Afastou-se e depois dele exclamações confusas, vindas de longe, romperam de novo o silêncio. Depois ele caiu de novo sobre os 2 homens com todo o seu peso de céu e de estrelas. Torrô levantara-se para se empoleirar no parapeito do terraço, de frente para Riet, que continuava enterrado na cadeira. Só se via dele uma forma maciça recortada no céu. Falou longamente e eis mais ou menos o seu discurso reconstituído. Digamos para simplificar, Riet, que eu já sofria da peste muito antes de conhecer esta cidade e esta epidemia. Basta dizer que sou como todos. Mas há pessoas que não o sabem ou que se sentem bem nesse estado, e pessoas que o sabem e que gostariam de sair dele. Por mim, que sempre sair dele. Quando eu era jovem, vivia com a ideia da minha inocência, isto é, sem ideia nenhuma. Não sou do gênero atormentado, comecei como convinha. Tudo me corria bem. Sentia minha vontade com a inteligência, melhor ainda com as mulheres, e se tinha algumas inquietações, passavam como tinham vindo. Um dia comecei a refletir. Agora, devo dizer-lhe que não era pobre como você. Meu pai era procurador-geral, o que é uma bela situação. Contudo, ninguém o diria ao vê-lo, pois era bonachão por natureza. Minha mãe era simples e apagada. Nunca deixei de amá-la, mas prefiro não falar dela. Ele ocupava-se de mim com afeto e creio até que se esforçava por me compreender. Tinha suas aventuras por fora, agora tenho certeza disso e estou longe de me indignar. Conduzia-se em tudo isso como era de esperar que se conduzisse, sem chocar ninguém. Para encurtar, não era muito original, e hoje que está morto, compreendo que se não viveu como um santo, também não era um mau homem. Adaptava-se ao meio, e é esse o gênero de homem por quem se sente uma afeição razoável que é duradoura. Tinha, entretanto, uma particularidade. O grande guia Chas era seu livro de cabeceira. Não que viajasse muito, exceto nas férias, para ir à Bretanha, onde tinha uma pequena propriedade. Mas era capaz de dizer exatamente as horas de partida e de chegada do Paris-Berlim, as combinações de horário que era necessário para fazer para ir de Lyon a Varsóvia, a quilometragem exata entre quaisquer capitais à sua escolha. Você é capaz de dizer como se vai de Briançon a Chamonix? Até um chefe de estação se perderia. Mas meu pai não. Exercitava-se quase todas as noites a enriquecer os seus conhecimentos nesse ponto e sentia nisso um certo orgulho. Isso me divertia muito, e eu interrogava muitas vezes, encantado por verificar as suas respostas no Chailly e reconhecer que não se enganara.
Estes pequenos exercícios ligaram-nos muito um ao outro, pois eu fornecia-lhe um auditório cuja boa vontade ele apreciava. Quanto a mim, pensava que esta superioridade no que tange as estradas de ferro valia tanto quanto qualquer outra. Mas estou divagando e arrisco-me atribuir demasiada importância a este bom homem, porque, para terminar, ele só teve uma influência indireta na minha determinação. Quando muito, forneceu-me uma oportunidade. Na verdade, quando fiz 17 anos, meu pai convidou-me a ir ouvi-lo. Tratava-se de um caso importante no Supremo, e certamente ele tinha pensado poder mostrar-se na sua melhor forma. Acho também que ele contava com essa cerimônia própria para impressionar as imaginações jovens, para me levar a entrar para a carreira que ele próprio escolhera. Eu tinha aceitado, pois isso dava prazer ao meu pai, e porque da mesma forma tinha curiosidade de vê-lo e ouvi-lo em papel diferente do que representava entre nós. Não pensava em mais nada. O que se passava num tribunal sempre me parecera tão natural e inevitável quanto um desfile de 14 de julho ou uma distribuição de prêmios. Fazia disso uma ideia muito abstrata e que não me incomodava. Contudo, não conservei desse dia senão uma única imagem, a do réu. Creio que ele era realmente culpado, mas não importa de quê. Mas o homenzinho de cabelo ruivo e ralo de uns 30 anos parecia tão decidido a admitir tudo, tão sinceramente aterrorizado pelo que tinha feito e pelo que iam fazer-lhe, que ao fim de alguns minutos eu não tinha olhos senão para ele. Parecia uma coruja assustada por uma luz demasiado viva. O nó de sua gravata não se ajustava exatamente ao ângulo do colarinho. Roía as unhas de uma única mão, a direita. Em resumo, não vale a pena insistir mais, já compreendeu que ele estava vivo. Eu, porém, só agora me dava conta disso bruscamente, pois até então só tinha pensado nele através da categoria de acusado. Não posso dizer que esqueci então o meu pai, mas qualquer coisa me apertava o estômago e me tirava toda a atenção, além daquela que prestava ao acusado. Não ouvia quase nada, sentia que queriam matar este homem vivo e um instinto formidável como uma vaga me levava para o seu lado com uma espécie de cega obstinação. Só despertei realmente com o requisitório de meu pai. Transformado pela toga vermelha, nem bonachão nem afetuoso, sua boca fervilhava de frases imensas que sem parar saíam dela como serpentes. E compreendi que ele pedia a morte daquele homem em nome da sociedade e que pedia até que lhe cortassem a cabeça. É verdade que ele dizia apenas, aquela cabeça deve cair, mas no fim a diferença não era grande. E deu no mesmo, na verdade, já que obteve a cabeça. Simplesmente não foi ele que fez então o trabalho. E eu, que acompanhei em seguida o caso até a sua conclusão exclusivamente, tive com esse infeliz uma intimidade bem mais vertiginosa do que teve jamais o meu pai. Este devia, contudo, segundo o costume, assistir àquilo que se chamava delicadamente os últimos momentos e que é preciso classificar como o mais abjeto dos assassinatos. A partir deste dia não conseguia olhar para o guia Chaí sem uma repugnância abominável. A partir desse dia passei a interessar-me com horror pela justiça, pelas condenações à morte, pelas execuções, verificando com uma vertigem que meu pai deve ter assistido várias vezes ao assassinato e que era justamente nesses dias que ele se levantava muito cedo. Na realidade, nesses casos, ele dava corda no despertador. Não me atrevi a falar disso à minha mãe, mas observei-a melhor então e compreendi que já não havia nada entre eles e que ela levava uma vida de renúncia. E isso ajudou-me a perdoá-lo, como eu dizia então. Mais tarde soube que não havia nada a perdoar a ele, pois ela tinha sido pobre toda a sua vida até o casamento e a pobreza ensinara-lhe a resignação. Espera sem dúvida que eu lhe diga que parti logo. Não, fiquei vários meses, quase um ano, mas meu coração estava doente. Uma noite o meu pai pediu o despertador, pois tinha de levantar-se cedo. Não dormia a noite toda. No dia seguinte, quando voltou, eu tinha partido. Digamos logo que meu pai me mandou procurar, que fui vê-lo e que sem lhe explicar nada, disse-lhe que me mataria se ele me forçasse a voltar. Acabou aceitando, pois era cordato por temperamento. Fez-me um discurso sobre a estupidez que havia em eu querer a minha própria vida. Era assim que ele explicava o meu gesto e eu não o dissuadi. Deu-me 1000 conselhos e reprimiu as lágrimas sinceras que lhe vinham aos olhos. Mais tarde, embora bastante tempo depois, fui regularmente ver minha mãe e encontrei-o então. Creio que essas recordações lhe bastaram.
Quanto a mim, não tinha animosidade contra ele, apenas um pouco de tristeza no coração. Quando morreu, minha mãe veio viver comigo, onde ainda estaria se por sua vez não tivesse morrido também. Insisti longamente neste princípio porque foi realmente o princípio de tudo. Agora irei mais depressa. Conheci a pobreza aos 18 anos ao sair da abastança. Exerci mil profissões para ganhar a vida e não me dei muito mal, mas o que me interessava era a condenação à morte. Queria ajustar umas contas com a coruja ruiva, por isso meti-me na política, como se diz. Não queria ser atacado pela peste, estudo. Acreditei que a sociedade em que eu vivia repousava na condenação à morte e que ao combatê-la combateria o assassinato. Acreditei nisso, outros me disseram, e para terminar em grande parte era verdade. Coloquei-me, pois, com aqueles que amava e que não deixei de amar. Fiquei com eles durante muito tempo e não há país da Europa de cujas lutas eu não tenha compartilhado. Passemos adiante. É claro, eu sabia que também nós procedíamos ocasionalmente a condenações, mas diziam-me que essas poucas mortes eram necessárias para construir um mundo em que não se mataria ninguém. Era verdade, de certo modo, e afinal talvez eu não seja capaz de me manter nesse gênero de verdades. O certo é que eu hesitava, mas pensava na coruja e a coisa continuava, até o dia em que vi uma execução, foi na Hungria, e a mesma vertigem que atacara a criança que eu era obscureceu os meus olhos de homem. Nunca vi um homem ser fuzilado? Não, com certeza, isso se faz em geral a convite e o público é escolhido antecipadamente. O resultado é que você conhece isso apenas pelas gravuras e pelos livros. Uma venda, um poste e longe alguns soldados. Pois bem, não é nada disso. Sabe que o pelotão se coloca a 1,5 metros do condenado? Sabe que se o condenado desse 2 passos à frente, bateria com o peito nas espingardas? Sabe que a essa curta distância os executores concentram todos os tiros na região do coração e que entre todos, com as suas grandes balas, fazem um buraco onde se poderia meter o punho? Não sabe, pois são pormenores de que não se fala. O sono dos homens é mais sagrado que a vida dos empestados. Não se deve impedir a boa gente de dormir. Seria preciso mau gosto, e o gosto consiste em não insistir, todos sabem disso. Mas eu, por mim, não dormi bem desde aquela época. O mau gosto me ficou na boca e desde então não deixei de insistir, quer dizer, de pensar. Compreendi assim que eu, pelo menos, não tinha deixado de ser um empestado durante todos esses longos anos, em que, no entanto, com toda a minha alma eu julgava lutar contra a peste. Descobri que tinha contribuído indiretamente para a morte de milhares de homens, que tinha até provocado essa morte, achando bons os princípios e as ações que a tinham fatalmente acarretado. Os outros não pareciam perturbados por isso, ou pelo menos nunca falavam disso espontaneamente. Mas eu tinha um nó na garganta. Estava com eles e, contudo, estava só. Quando me acontecia exprimir os meus escrúpulos, diziam-me que era preciso refletir no que estava em jogo e davam-me razões muitas vezes impressionantes para me fazer engolir o que eu não conseguia deglutir. Mas eu respondia que os grandes empestados, os que vestem togas vermelhas, dispõem também de excelentes razões nesses casos, e que se eu admitisse as razões de força maior e as necessidades invocadas pelos pequenos empestados, não poderia rejeitar as dos grandes. Eles faziam-me notar que a boa maneira de dar razão às togas vermelhas era deixar-lhes a exclusividade da condenação. Mas eu me dizia então que se cedesse uma vez não havia razão para parar. Parece-me que a história me deu razão. Hoje cada qual mata o mais que pode. Estão todos no furor do crime e não podem proceder de outra maneira. Meu negócio, em todo caso, não era o raciocínio. Era a coruja ruiva, essa suja aventura em que as bocas sujas e empestadas anunciavam um homem acorrentado que ia morrer e preparavam tudo para que ele morresse, na verdade, após as noites e noites de agonia, durante as quais ele esperava de olhos abertos ser assassinado. Meu negócio era o buraco no peito. E dizia a mim mesmo, entretanto, que pelo menos de minha parte recusaria sempre dar uma razão, uma única, compreende, para essa repugnante carnificina. Sim, escolhi essa cegueira obstinada enquanto esperava poder ver mais claro. Desde então não mudei. Há muito tempo que tenho vergonha, uma vergonha mortal de ter sido, ainda que de longe, ainda que na boa vontade, por minha vez, um assassino.
Com o tempo, compreendi apenas que até os que eram melhores que outros não se conseguiu impedir hoje de matar ou deixar matar, porque estava na lógica em que viviam e que não se podia fazer um gesto neste mundo sem se correr o risco de fazer morrer. Sim, continuei a ter vergonha, aprendi isso, que estávamos todos na peste, e perdi a paz. Ainda hoje a procuro, tentando compreendê-los a todos e não ser o inimigo mortal de ninguém. Sei apenas que é preciso fazer o necessário para deixar de ser o empestado, e que só isso nos pode fazer esperar a paz ou, na sua falta, uma boa morte. É isso que pode aliviar os homens, e se não os salvar, pelo menos fazê-los o menos mal possível e até às vezes um pouco de bem. E foi por isso que me decidi recusar tudo que de perto ou de longe, por boas ou más razões, faz morrer ou justifica que se faça morrer. É ainda por isso que esta epidemia não me ensina nada, senão que é preciso combatê-la a seu lado. Sei de ciência certa, sim, Rie, sei tudo da vida, como vê, que cada um traz em si a peste, porque ninguém no mundo está isento dela. Sei ainda que é preciso vigiar-se sem descanso para não ser levado, num minuto de distração, a respirar na cara do outro e transmitir-lhe a infecção. O que é natural é o micróbio. O resto, a saúde, a integridade, a pureza, se quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais se deter. O homem direito, aquele que não infesta quase ninguém, é aquele que tem o menor número de distrações possíveis. E como é preciso ter vontade e tensão para nunca se ficar distraído. Sim, Rie, é bem cansativo ser um empestado, mas é ainda mais cansativo não querer sê-lo. É por isso que todos parecem cansados, já que todos hoje em dia se acham um pouco empestados. Mas é por isso que alguns que querem deixar de sê-lo conhecem um extremo de cansaço que já nada os libertará, a não ser a morte. Até lá, sei que já não valho mais nada para este mundo e que a partir do momento em que renunciei a matar, me condenei a um exílio definitivo. São os outros que farão a história. Sei também que não posso aparentemente julgar esses outros. Falta-me uma qualidade para ser um assassino razoável. Não é, pois, uma superioridade. Agora, porém, consinto em ser o que sou, aprendi a ser modesto. Digo apenas que há neste mundo flagelos e vítimas, e que é necessário tanto quanto possível recusarmos-nos a estar com o flagelo. Isto parecer-lhe-á talvez um pouco simples. Não sei se é simples, mas sei que é verdadeiro. Ouvi tantos raciocínios que por pouco me fizeram perder a cabeça, mas que viraram outras cabeças o bastante para fazê-las consentir no assassinato, que compreendi que toda a desgraça dos homens provinha deles não terem uma linguagem clara. Decidi então falar e agir claramente para me colocar no bom caminho. Por isso digo que há flagelos e vítimas e nada mais. Se ao dizer isso me torno eu próprio um flagelo, não é por minha vontade. Procuro ser um assassino inocente. Como vê, não é uma grande ambição. Seria necessário, sem dúvida, que houvesse uma terceira categoria, a dos verdadeiros médicos, mas é um fato que não se encontram muitos e que isso deve ser difícil. Foi assim que decidi pôr-me ao lado das vítimas em todas as ocasiões para limitar os prejuízos. No meio delas, posso ao menos procurar como se chega à terceira categoria, isto é, a paz. Ao terminar, Torrô balançava a perna e batia levemente com o pé no terraço. Depois de um silêncio, o médico soergueu-se um pouco e perguntou-lhe se tinha alguma ideia sobre o caminho que era preciso seguir para se chegar à paz. Tenho, a simpatia. 2 sirenes de ambulância ressoaram ao longe. As exclamações, ainda agora confusas, juntaram-se nos confins da cidade, perto da colina pedregosa. Ouviu-se ao mesmo tempo qualquer coisa que se assemelhava a uma detonação. Depois o silêncio voltou. Rie contou 2 piscadelas do farol. A brisa pareceu ganhar mais força e ao mesmo tempo um sopro do mar trouxe um cheiro de sal. Ouvia-se agora nitidamente ser um santo sem Deus é o único problema concreto que tenho hoje. Bruscamente, um grande clarão irrompeu do lado dos gritos e, subindo a corrente do vento, um clamor obscuro chegou até os 2 homens. O clarão apagou-se imediatamente e, longe, à beira dos terraços, ficou apenas uma mancha vermelha. Numa pausa do vento, ouviram-se claramente gritos de homens, depois o barulho de uma descarga e o clamor de uma multidão. Torrô levantara-se e escutava. Não se ouvia mais nada. Houve briga de novo nas portas. Agora acabou, disse Rie. Torrô murmurou que nunca acabava e que haveria mais vítimas, pois essa era a ordem natural.
Talvez, respondeu o médico, mas sabe, sinto-me mais solitário com os vencidos do que com os santos. Creio que não sinto atração pelo heroísmo e pela santidade. O que me interessa é ser um homem. Sim, buscamos a mesma coisa, mas eu sou menos ambicioso. Rie pensou que Torrô gracejava e olhou para ele, mas na vaga claridade que vinha do céu, viu um rosto triste e sério. O vento levantava-se de novo e Rie sentiu morno sobre a pele. Torrô agitou-se. Sabe o que devíamos fazer em prol da amizade? O que quiser, respondeu Rie. Tomar um banho de mar, mesmo para um futuro santo, é um prazer digno. Rie sorria. Com os nossos salvocondutos podemos ir até o cais. Afinal é bobagem viver só na peste. Na realidade um homem deve lutar pelas vítimas, mas se deixa de gostar de todo o resto, de que serve lutar? Tem razão, disse Rie, vamos. Momentos depois o automóvel parava junto às grades do porto. A lua nascera. Um céu leitoso projetava sombras pálidas. Por trás deles estendia-se a cidade e dela vinha um sopro quente e mórbido que os impelia para o mar. Mostraram os papéis a um guarda que os examinou durante bastante tempo. Passaram e, através dos terraplenos cobertos de tonéis, entre os cheiros de vinho e de peixe, tomaram a direção do cais. Pouco antes de chegarem, o cheiro de iodo e de algas anunciou-lhes o mar. Depois ouviram-no. Assobiava suavemente aos pés dos grandes blocos do cais, e quando os transpuseram, ele apareceu-lhes espesso como veludo, flexível e macio como um animal. Instalaram-se nos rochedos voltados para o largo. Lentas as águas inchavam e desciam. Esta respiração calma do mar fazia nascer e desaparecer reflexos oleosos na superfície das águas. Diante deles a noite não tinha limites. Rie, que sentia sob os dedos a face gasta dos rochedos, experimentava uma estranha felicidade. Voltado para Torrô, adivinhou sob o rosto calmo e grave do amigo essa mesma felicidade que nada esquecia, nem mesmo o assassinato. Despiram-se. Rie mergulhou primeiro. Frias no começo, as águas pareceram-lhe mornas quando voltou à tona. Ao fim de algumas braçadas, sabia que o mar nesta noite estava morno. Eram os mares do outono que retomavam da terra o calor armazenado durante longos meses. Nadava regularmente. As batidas dos pés deixavam atrás dele uma efervescência de espuma. A água fugia ao longo dos seus braços para colar-se às pernas. Um baque surdo indicou-lhe que Torrô mergulhara. Rie, de costas, ficou imóvel diante do céu cheio de luar e de estrelas. Respirou longamente. Depois ouviu com nitidez cada vez maior um barulho de água batida, estranhamente claro no silêncio e na solidão da noite. Torrô aproximava-se. Em breve ouvia-se a sua respiração. Rie voltou-se, colocou-se ao lado do amigo e nadou no mesmo ritmo. Torrô avançava com mais força e ele teve de acelerar os movimentos. Durante alguns minutos, avançaram com a mesma cadência e o mesmo vigor, solitários, longe do mundo, libertados, enfim, da cidade e da peste. Rie foi o primeiro a parar e voltaram lentamente, a não ser no momento em que entraram numa corrente gelada. Sem nada dizerem, ambos aceleraram os movimentos, fustigados por esta surpresa do mar. Novamente vestidos, partiram sem terem pronunciado uma só palavra. Mas entendiam-se. Era suave a lembrança dessa noite. Quando viram de longe a sentinela da peste, Rie sabia que Torrô dizia para si próprio, como ele, que a doença acabava de esquecê-los, que isso era bom e que agora era preciso recomeçar. Sim, era preciso recomeçar e a peste não esquecia ninguém por muito tempo. Durante o mês de dezembro ela ardeu nos peitos dos vossos concidadãos, iluminou o forno, povoou os acampamentos sombrios das mãos vazias, não deixou enfim de progredir, paciente e sincopada. As autoridades tinham contado com os dias frios para deterem esse avanço, e contudo ele passava através dos primeiros rigores da estação sem desanimar. Era preciso esperar ainda. Mas de tanto esperar, ninguém mais espera, e a nossa cidade inteira vivia sem futuro. Quanto a Rie, o instante fugidio de paz e de amizade que lhe fora dado não teve continuidade. Tinham aberto mais um hospital e o médico só conversava com os doentes. Notou, entretanto, que nesta fase de epidemia, enquanto a peste assumia cada vez mais a forma pulmonar, os doentes pareciam de certo modo ajudar o médico.
Em lugar de se abandonarem à prostração e às loucuras do início, pareciam ter uma ideia mais correta dos seus interesses e reclamavam por si mesmos o que lhes podia ser mais favorável. Pediam incessantemente para beber e todos queriam calor. Embora o cansaço fosse o mesmo para o médico, ele se sentia, no entanto, menos só nestas ocasiões. Por volta do fim de dezembro, Rie recebeu do Sr. Otton, o juiz de instrução, que se encontrava ainda no campo de isolamento, uma carta dizendo que o seu tempo de quarentena